Rocher, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei, Thiago Maia e Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Foi esse o time que ele trouxe, né? Bruno Henrique e Thiago Maia. Esse é o time. E aí, pessoal? O time o começou Roger definiu ontem treinando. Durante o treinamento, algumas trocas foram feitas. Só que daí não dá para ainda confirmar que vai ser esse meio, principalmente ali dos dois volantes para frente. O Richard foi testado, uma alternativa também, daqui a pouco com o Vitinho, com o Bruno Tabata, foram experimentados ontem. Mas o time que começou e treinou boa parte do último treino, que é o derradeiro que indica a escalação, foi esse. Se for esse o time, o recado que o Roger passa é que o culpado do jogo ruim do Inter no Beira-Rio foi o Vitor Gabriel, para variar a história no guri. Bota na tela, então, a escalação que o Simon trouxe agora pra gente, o provável time do Inter. O Bruno Henrique segue no time. O Wesley, que tem um gol no ano contra o Maracanã, segue no time. Não muda o sistema tático, ou seja, jogou com 3 zagueiros contra o São Paulo realmente para espelhar o São Paulo. Então não foi um teste, não fez nenhum sentido. E aí tu vai fazer o Mercado jogar pelo lado esquerdo da zaga, que é onde ele normalmente joga quando a dupla é com o Vitão. Aí quando o Serna passar pelo Bernabei, quando passou 200 vezes no Beira-Rio, vai ser o Mercado com 38 anos, voltando de 10 meses parado, que vai dar o combate. Então assim, se for isso aí, gente, realmente, daí é difícil defender, né? Porque não muda. E aí, sabe o que vai acontecer nesse jogo? O Renato vai marcar individualmente o Alan Patrick. Quem é que vai ajudar o Alan Patrick para armar o jogo? Por que não tenta o Tabata? Daqui a pouco o Tabata no lugar do Wesley, partindo da direita, vindo para dentro. Se não for os 3 zagueiros, mas quem é que vai proteger o Bernabei? Vai ser o Thiago Maia? Porque não vai ser o Mercado, né? Não vai ser o Mercado que vai fazer a cobertura pro Serna. Eu não vou ser tão cítrico quanto o Munari, mas eu esperava uma mudança, Vaguinha. Não, eu não... Assim, se for esse o time aí... Primeiro que o Bruno Henrique não pode jogar. Só tem uma coisa que justifique a escalação do Bruno Henrique hoje, tá? Que é o Luiz Otávio, na avaliação do Roger, não ter ido bem, o Richard ainda não estar pronto e o Bruno Henrique, por não ter jogado no final de semana, é o melhor fisicamente. Mas quem jogou 45 minutos não vai ter condições físicas de jogar um jogo decisivo contra o Fluminense? Não gostei da informação do Simon, não gostei. Eu gostaria do 3-5-2. Concordo com o Munari. O mercado, além de estar voltando, ele foi o melhor jogador do Inter. Foi bem, só que ele não pode ser o cara da cobertura. Poxa, ele tem uma idade avançada e, obviamente, que ele vai estar mais desgastado nesse jogo. Então, o Inter precisa ganhar o jogo. Ele vai soltar o Bernabei. Vai expor o Bernabei. Quem é que vai fazer a cobertura? É o Mercado? Eu tô torcendo, Simon, para que tenha sido um teste, né? E que o Roger faça a opção hoje, na hora da escalação, pelo 3-5-2. Porque mas eu vejo... não tô concordando com essa escalação aí. Vaguinha, eu vejo lógica no raciocínio, tá? Tem lógica no raciocínio. Qual foi o único Inter que, de alguma maneira, deu esperanças? Pega no período Roger. Foi um time parecido com o que tá na tela. O que estava na tela. Mas é que isso já faz tempo, né? Eu sei, só que diante das dificuldades, a todo momento com modificações, é natural que tu, em algum momento, cara, por que a gente tá piorando tanto? Vamos tentar recuperar algumas casas. Ele vem jogando desde a volta do Brasileirão com esse time aí. A diferença era o Vitor Gabriel nas áreas. Eu sei, só que eu acho que quando tu não tá encontrando soluções, tu tenta, num jogo decisivo... Num jogo decisivo, gente, vamos tentar buscar o máximo possível do que a gente fez de positivo até agora. E o melhor positivo do Inter é isso aí. Tô pegando a escalação do Inter contra o Bahia. Qual foi a escalação do Inter no Grenal 2-0 do Gauchão? Bahia, tá? Que é o jogo da classificação do Inter, tá? Antony, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Então aqui sai o Juninho, entra o Mercado, tem o Rocher no gol, tá? O Fernando começa o jogo. Daí Prado aberto no lado direito, Alan Patrick centralizado e o Wesley na esquerda com o Borré. Carboneiro machucado, né? Carboneiro fora. É esse time aí. E o... Fernando. E o Fernando. É que o Fernando... O Fernando se machuca contra o Fluminense. No Brasileirão. O que eu ouvi, pessoal... Só, Felipe, é esse time aí, Vaguinho. Tu tem os caras que não podem jogar. Mas é que esse time aí dava diferença. E aí o que eu ouvi foi o seguinte, que quando questionei uma pessoa perguntando, o Inter vai com 3 zagueiros? E me responderam, o Inter jogou com 3 zagueiros nessa temporada, porque muitas vezes o Fernando era o 3º zagueiro. E o jogo que me foi citado como exemplo foi o Nacional e o Fernando lá joga como zagueiro. Agora o Inter não tem um primeiro volante que faz a função de zagueiro. O Thiago Maia não é
é esse jogador. O Simon disse que foi testado, foi observado. Faz essa função e eu não sei. Daqui a pouco vai o Richard e não o Bruno Henrique. Ou vai ser o Inter que deu errado nessas últimas rodadas do Brasileiro. Porque não tem o Fernando. Porque o time vem jogando, ele vem jogando com esse time desde a volta, né? A ideia do Wesley na direita, onde o Wesley rende menos, o Carboneiro que tem um baixo comprometimento sem a bola na esquerda, ou seja, onde tem o Samuel Xavier. Assim, se for essa escalação aí, tem que ir mexendo nas peças. Então vamos lá, Mercado e Vitão. Bota o Vitão no lado esquerdo da zaga. O Vitão faz a cobertura pro Bernabé. O Wesley e Carboneiro. Bota o Wesley na esquerda. Que o Wesley, ele mesmo, não sou eu, não é a avaliação minha. Roger Machado, depois de Inter e Vasco, questionado sobre o momento do Wesley, ele exalta que o Wesley taticamente cumpre funções mais funções defensivas do que o Carboneiro. Bom, o adversário hoje tem o lateral direito, que é o Samuel Xavier, que apoia bastante na direita, e tem na esquerda o Guga, que é o lateral direito improvisado. Onde é que tem que estar o teu ponta que melhor marca? Em cima do Samuel Xavier. Né? Porque vai ter que marcar o Samuel Xavier quando subir. Então aqui no Beira-Rio foi um passeio do lado direito do Fluminense, também porque o Carboneiro não conseguiu dar sustentação para ajudar o Bernabé. Então se for essa escalação aí, com o Wesley na esquerda, e se o Vitão for o zagueiro da esquerda, aí tu até cria alguma proteção pro Bernabé. Senão vai ser o show do Serna hoje no Maracanã. O Simon tá lá no sol, já tirou até os óculos escuros. Bota o óculos de novo aí, ô Simon Bianchini, para eu me despedir de ti, te dar um beijo, desejar boa sorte, bom trabalho, porque essa jornada vai ser longa. Quase que eu perdi aqui, ó, para botar minha lente. Não vou curtir a praia, já daqui a pouco tem mais uma matéria para escrever para GZH. E olha, Felipe, são 23 jogadores concentrados por aqui. Todos os principais dirigentes estão presentes. Ontem uma chegada diferente, a gente acompanhou ao vivo no Hoje nos Esportes na Gaúcha, também transmitimos em live. E aquele clima... E os jogadores do Inter compreendem geralmente, em viagens, né, fora do Rio Grande do Sul, até no interior gaúcho, eles sempre fazem questão de atender, tirar fotos. Foi diferente. Tinha um pequeno grupo de 5, 10 torcedores e na chegada era um misto de incentivo e cobranças pelo momento que o Inter vem enfrentando na temporada, né? Caiu o rendimento, perdeu alguns jogos recentes no Brasileirão, na própria Copa do Brasil, tem a Libertadores daqui uma semana aqui mesmo no Rio de Janeiro. O ambiente um pouco diferente para a partida. O Inter institucionalmente definiu que não teria nenhuma manifestação de dirigente ou até mesmo algum outro dirigente do departamento de futebol, porque quer aumentar o foco nessa decisão. E agora, para finalizar, para deixar inveja pro Vaguinha, já botei meus óculos escuros, para deixar nas imagens do Rafael Lenz, o ambiente aqui de Copacabana para vocês. Um abraço. Olha aí. Valeu, Saiminho! Que legal, que legal. Lindas imagens do Rafael, lindas imagens, olha só. Pro Rafa também. Eu acho que ali é pavão e pavãozinho, não conheço, mas eu acho que é isso aí. É Pavão, Pavãozinho e Simon, né? E Simon Pavãozão. Aí, Pavãozão. Valeu, Saiminho, obrigado. Bom trabalho aí pra ti, pro Rafael Lenz, pro Cogiro, Pedro Ernesto. Toda a patota da RBS tá lá. Não ouvi, Simon, fala de novo. Acho que agora Tô de olho em vocês, um abraço. Ah, tá de olho. Uhum. Valeu. Obrigado, Simon Bianchini. Vamos mudar de assunto, só antes alguns recados que chegaram enquanto a gente debatia o Inter, né? O Gugu Colorado escreveu o seguinte: tem que demitir o Roger no vestiário. Rodrigo Lima, se for esse time, o Roger tá pedindo para ser demitido. Eu acho que aí tem um ponto interessante, tá? Porque eu defendo a permanência do Roger. Isso aí, por isso que o Schenck botou o Inter com 3 zagueiros. Tá preocupado em fazer isso aí, ó. Bota na tela, que tá aparecendo na imagem interna. Entendeu? Porque que entrou o Inter com 3 zagueiros, ele não ouviu o Simon, ele tava preocupado em fazer essa montagem. Hein? Cacau Coraza sorrindo, CCD e Vaguinha com as camisas dos times do coração e Munari chupando um limão. E Munari, sensacional. Foi sugestão de um espectador nosso, do Matheus. Abraço pro Felipe, Matheus. eu confio muito na capacidade do Roger de comandar, de liderar, de ter estratégia. É um técnico que estuda muito. Eu gosto muito do Roger. Não escondo de ninguém aqui. Acho que ele deveria permanecer no Inter por mais tempo. Tudo que foi feito nos últimos anos, né, a repetição de demissão de treinador na metade do ano não surtiu efeito, então eu faria diferente, seguiria com o Roger. Mas ele precisa se ajudar. Me ajuda a te ajudar, né? Ele tem a convicção dele, ok, mas a convicção dele pode ser amassada pelo resultado. E por uma insistência, especialmente em um jogador, que é o Bruno Henrique, que não tá jogando. Não tá. O Luiz Otávio com o Thiago Maia de segundo funciona melhor.
resultado é melhor. Mas sabe, Vaguinha, que tu concorda com a ideia de que o Roger tá tentando se aproximar do que fez do melhor momento do time na temporada? Ou tu acha que nem isso? Mas o melhor momento do time foi insuficiente. Ou Mas talvez vai seja... ser insuficiente para passar de fase. Ele tem que... Tu acha que é insuficiente? O Inter que ganhou o Grenal 2-0 é insuficiente para passar hoje? Quando eu Aquele na arena, aquele primeiro tempo muito bom do Inter. Não, mas eu não tinha Fernando. Fernando não tomou foi conta do 2-0. meio campo Aquele jogo. time era Fernando, Bruno Henrique, daí depois Vitinho, tinha Carboneiro. a Valência. pro centroavante. Mudou total. Valência. O que eu ia dizer, cara? Me perdi aqui. Até Atordoado, fiquei Vaguinha meio tá tonto, atordoado. cara. Tá. Alguns colegas afirmando que o Roger perdeu a mão. O Roger perdeu a mão do time. Eu custei acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso. Mas se ele vai se abraçar na convicção dele, em cima do Bruno Henrique, que é homem de confiança dele, tá tudo bem. E não vai pensar em melhorar o rendimento do time dentro de campo, com outras peças, com outros testes, puxa vida, ele testa um 3-5-2 que não foi ruim. Que não foi ruim defensivamente, né? Que talvez com um pouquinho mais de mecânica poderia melhorar o time Que parece um ofensivamente. Paradoxo, né? O Inter perdeu Aí- o 5-2. Mas aí ele faz isso, depois ele volta ao esquema antigo. Cara, aí eu vou ter que achar que ele perdeu a mão mesmo, né? Aliás, E aí, velho... esse é um dos tópicos pro futuro. Daqui a pouco a gente vai debater a questão Roger e o respaldo dos jogadores no vestiário. Não, mas só pra falar sobre a questão do jogo pelo Jason. com 3 zagueiros. Foi um jogo que o Inter foi defensivamente melhor do que vinha sendo, sofreu os gols na bola parada, que aí é erro de posicionamento da bola parada, e o que faltou foi ofensivamente. Só que ofensivamente tu não tinha o Alan Patrick, que já só pela presença do Alan Patrick no lugar do Tabata, ou enfim, quem sair do time, o Alan Patrick é o jogador mais criativo do time, então tu ganha criatividade com o Alan Patrick, e tu não tinha o Carboneiro no começo, e o Carboneiro quando ele entra na reta final, dele a criada a melhor, as duas chances, né? A chance que ele dá o passe pro Benítez, que erra o gol, e ele sofre o pênalti. Então, assim, tu pensando num time com aquela estrutura tática, tendo Alan Patrick, Borré e Carboneiro na frente, tu iria ganhar qualidade. Então, acho que ele dá um passo atrás.